Energias positivas para você, começando uma edição do nosso universo. Como pode melhorar? Infinitas possibilidades, meu jovem, minha jovem. Vem pra cá, vamos expandir a consciência. Essa aqui é a cerimônia do conhecimento, meu jovem. Aqui a gente joga a sementinha e você faz sua parte aí, ative a sua melhor versão. Você veio para viver o extraordinário da vida. Por que você não tá vivendo? Só depende de você, porque lá de cima tá sempre do seu lado, tá sempre te acompanhando. Mas você tem que fazer sua parte, meu jovem, minha jovem. Vem pra cá pra uma edição do nosso universo, como pode melhorar. Infinitas possibilidades. Hoje eu tô muito feliz em receber uma pessoa maravilhosa. Quero mandar um abraço aí pro pessoal da Casa Semente, a Lila, a mãe dela, o pessoal maravilhoso aqui. E recebendo ela, amiga Priscila. Tudo bom, Priscila? Como é que tá? Tudo bom, tudo ótimo. Depois de um salve desse tem que ser com muito arroz mesmo, né? Ô, Tiago, mas eu já fiquei curiosa. Como foi que tu caiu nesse mundo? Quanto tempo tem? Na medicina? É. Tem 4 anos e meio, né? 4 anos e meio. Paixão à primeira vista, resistência, como é que foi? Na verdade, sim, eu sempre falo pessoal que foi um caso esporádico, vamos dizer assim, né? Porque Não foi por dor, por amor, nem por curiosidade? Não, eu conheci a medicina o seguinte, eu lembro que eu tinha visto uma foto, mas eu pesquisei muito xamanismo, né? No Instagram. E fiquei com xamanismo. E aí eu, na época, fazia um programa com um colega meu chamado Hudson, mandar um abraço pro Hudson, a gente falava, fazia um programa que era Vaca Não Dá Leite, empreendedorismo. Aí o Hudson falou assim, Thiago, vamos ali em São Gabriel fechar um contrato com um cara que conhece os pessoal da feira e tal. Eu falei, então bora, eu nem ia, né? O cara aí eu falei assim, não. Ele falou, não, Thiago, se preocupa não, vai, quando você receber seus para laborar, você passa a sua parte. Eu falei, então peguei a mochilinha e vamos, foi ele. E aí chegando nessa residência lá em São Gabriel, no setor rural, a menina que estava lá, que nos recebeu, a irmã dessa pessoa era vegetariana, mais de 20 anos. Aí ficamos no primeiro dia, no segundo dia a gente vai dar uma carona para ela, que ela vai fazer um trabalho voluntário umas fazendas abaixo, né? Assim, umas 3 fazendas abaixo dela lá. E aí o irmão dela falou assim, a minha irmã tem um santo daime aí. Assim? Beleza. Aí que... Mas tu já tinha escutado falar santo daime? Nunca, da ayahuasca, nada aí. Tá. Beleza, aí beleza, aí meu amigo ficou curioso, falou, daime, não sei o que, aí falou assim, Thiago, fala com ela se ela dá isso pra nós. E aí, beleza. Mas ninguém sabia de nada, mesmo na tua pesquisa, tu nunca tinha ouvido falar? Nunca tinha pesquisado nada, nunca tinha ouvido falar nada. Eu lembro da fogueira, xamanismo, foi o que eu fiquei pesquisando. Mas em um instante eu pesquisei ayahuasca, medida, nada sobre isso. E aí, beleza, eu cheguei lá. Aí cheguei mais tarde e falei com ela, né? Ela é uma pessoa muito bacana. Falei com ela, pai, tem como você dar esse daime pra nós? Aí ela falou assim, vou pensar no seu caso. Aí no outro dia ela me chamou e falou assim, fala pro seu amigo, né? E você não come carne e nem bebe. Vocês vão pra cidade, né? Beleza, aí a gente foi pra cidade, foi pras cachoeiras lá, voltou. E aí foi engraçado que sim, foi dando 9 horas, 10 horas, essa mãe não fazia nada, né? E meu amigo Tiago fala com ela. Eu peguei e falei com ela, você vai dar esse trem pra nós? Não vai aí, ó. Mas vocês achavam que era o quê? Eu acho que meu amigo conhecia, eu não, nunca tinha ouvido falar, né? Aí beleza, aí ela começou, foi lá pra fora da casa, abriu o campo, né? Hoje eu sei, né? Botou várias pedras, abriu o campo, começou a explicar as linhas que existiam, ayahuasca, xamanismo, união dos vegetais, santo daime, barquinho, foi explicando tudo pra nós. E aí ela falou assim, agora eu vou abrir o campo, né? Começou o inário lá, fez a abertura de campo, ligou o inário e aí a gente começou a tomar. E foi interessante que, assim, que eu lembro que a minha primeira miração foi eu sendo coroado, como fosse uma tribo assim, de vários índios, como fosse uma cerimônia mesmo, e eu recebendo a coroa. Uau! Né? E aí eu lembro dessa, foi a minha primeira miração. E durante o processo, eu vivi todas as fases do processo, aquele de não conseguir mexer, né? De ficar vendo as mirações, tudo. E aí eu lembro que aí fui ao banheiro, fiz a limpeza, tudo isso. E foi interessante, teve uma hora que eu tava com aquela ânsia de vômito, né? E aí eu ia pra cá, eu ia pra um lugar da casa e voltava, e aí o meu amigo ia atrás também, né? E aí ela falou assim, deixa o rapaz, ele tá no processo dele, cuida do seu. E aí só tava ela, eu e ele. E aí nisso, acabou a cerimônia. Eu lembro que ela falou assim, vamos encerrar a cerimônia, fechar o canto, depois de 5 horas de cerimônia e tal. Aí meu amigo falou assim, o Thiago dormiu. Eu falei, não. Aconteceu isso. E falei assim, cara, inclusive gostei pra caramba, podia acontecer de novo. Ela, como é que é? De novo? De novo. Ela foi, abriu o campo, reabriu o campo e começou a cerimônia.
Sério? Fez um trabalho de 12 horas. Foi, então. Eu falei que a minha primeira cerimônia foi a noite toda. É o acaso de Deus, né? Foi, sim. Aí ela tinha um pouco mais de medicina, a gente tomou aquele restinho. Vamos tomar esse resto, bora tomar esse resto. E a gente ele viveu mais até 6 da manhã. Eu lembro que quando voltou, senti tipo como fosse aclopar, né? Caraca, voltei. E aí, beleza, aí começou a minha história com a medicina da floresta, né? Entrou um Tiago e saiu outro, né? Com certeza. Não, com certeza, né? E assim, hoje 12 horas de primeira vez. 12 horas. Realmente. E assim, foi incrível porque assim, a pessoa fala, cara, essa mulher é corajosa. Porque eu sou gordinho, meu amigo também já era mais gordinho que eu. Sozinho, cara. Então, ela assim, conhece a medicina. Não, ela era da medicina. Inclusive, ela, no terreno dela, ela tinha plantado lá, praticamente para no futuro já poder fazer a medicina lá mesmo, né? Então, a pessoa que tinha uma longa caminhada, né? Mas achei interessante, porque eu falo pro pessoal, caraca, velho. Não, inacreditável. E comigo começou assim. Inclusive, foi até interessante que passou um tempo, eu fazia um programa na rádio, né? E comecei a pesquisar. Aí eu comecei a pesquisar. Sim. Ayahuasca e tal, fui pesquisando. E aí eu falava assim, caraca, velho, vou ter que ir pra São Paulo, bicho. Aí eu fui pesquisando. Aí um dia minha colega falou, aí uma colega minha falou assim, não, Thiago, eu nunca encontrava ninguém na rádio, porque eu entrava na rádio 6 da manhã e saía 7, então nunca tinha ninguém. Aí nesse dia eu encontrei com uma menina, ela falou, não, Thiago, inclusive tem um santuário aqui na Samambaia, quer mandar um abraço do Fraternidade Nova Era. Aí, beleza, aí eu fiquei naquela, sabe, Priscila? Eu falei assim, caraca, aí era no sábado, eu vou ou não vou? Só que pra mim, eu não sabia que era uma cerimônia, né? Aí eu falei assim, eu vou lá conhecer ou não vou conhecer, né? Aí eu falei assim, vou lá, né? Quando eu botei no Waze aqui, era 3 km da minha casa lá. Nossa. Aí eu peguei e vou lá. Peguei a moto que eu tinha e fui. Cheguei lá, né? Com roupa do corpo. E aí todo mundo ficou me olhando, né? Pô, cara, aí um olhou falou assim, quem é você? Eu falei, sou o Thiago. O que você tá fazendo aqui? Eu falei, eu tenho que estar aqui porque tinha que estar aqui. Aí o rapaz lá, o meu amigo Thiago, mandar um abraço pra ele, que hoje é do Jardim de Gaia, começou a explicar, né, a medicina e tal. Aí começou outro processo. Tomava lá, eu fiquei com vergonha, tava lá mesmo, né? Tomei. Só que aí depois eu entendi, né, que eu não tinha levado nada. Todo mundo, aí eu entendi porque as pessoas estavam olhando assim, pô, tipo, cara, não trouxe nada, né? E é pela minha sorte que o Thiago me acolheu lá, num determinado momento, falou assim, irmãozinho, consegui um colchonete pra você, uma coberta ali. Aí eu deitei lá, eu passei o processo, né? Mas tu já frequentou várias linhas ou tu ficou mais nessa linha mais xamânica? Ou assim, Santo Daime? O DV não, o DV é mais fechado, né? Você eu já tinha vontade de ir no DV, eu tive vontade de ir, só que eu fui no Luau, né? Mas também é tudo parecido, né? Na pegada xamânica, o DV, a experiência que eu tive, né? Porque não foi cantado, foi tipo fora daquela experiência tradicional deles, né? Já tive várias casas, né? Mas tenho a oportunidade de experienciar em outros momentos também, o Santo Daime, o DV também. Então, tenho curiosidade, né? Quem sabe um dia surgir a oportunidade, né? Hoje, no momento, eu tô na pegada xamânica mesmo, né? E até me surpreendeu, Priscila, porque depois que eu comecei a conhecer, né? Hoje, para quem não sabe, Brasília só perde pro Acre e para São Paulo. Só. E para São Paulo nem tanto, porque se a gente for falar proporcionalmente, a Brasília está muito aquém, muito além, né? Muito além. É o lugar que mais tem mariri chacrona plantado fora do Acre, fora da Amazônia. Que bom, essa informação já não tinha. E só que não é um mariri tão bom, porque a gente fica muito tempo sem chuva. Entendi. Então, se tiver assim perto de um rio, aí a gente vai ter um mariri de boa qualidade. Que lá na Casa Semente a gente tem, né, o Rio São Bartolomeu, já temos plantados lá. E a gente está até com vontade de fazer um feitio agora, com parceria com alguém e tal. É um chamado feitio que está vindo. Tipo, participar esse ano é uma experiência muito bacana. Eu já participei, a gente já fez um e é tremedeira também, né? Sai tudo que está debaixo do tapete, não fica nada. Tem que ter um campo tem que ser forte, tem que estar firme ali. Então vamos lá, minha amiga Priscila, como é que surgiu esse método Transforma e Transborda? Cara, esse método Transforma e Transborda, que é o MTT, ele surgiu porque eu fiquei de mal da ayahuasca. Ficou de malzinho, fiquei de malzinha da ayahuasca. Isso assim, né? Depois de alguns anos. Ano que vem, 2026, eu faço 10 anos de ayahuasca, dessa medicina, que hoje é a medicina da minha vida. E ao contrário de ti, né? Quer dizer, não é muito ao contrário, não. Foi assim, minha irmã separou, né, em 2016, e aí eu também fui no embalo e Lila me vem um dia para casa e fala assim, Pri, eu tomei um chá maravilhoso, acontece isso, a gente vê as coisas e tal. Na minha cabeça, eu, Priscila, pensei, chá do cogumelo.
Rio de Janeiro, artistas. Eu vou, nunca me droguei. Minha ignorância da época. Minha ignorância da época. Então, eu desenhei isso na minha cabeça e falei, vamos, né? Deixa eu viver uma coisinha assim e tal. Só que cheguei lá, a maior coisa religiosa, imagens e tal. Pessoal quieto, nada do que eu pensei estava acontecendo. E aí tomei, né? Tava lá, tomei. E 2 horas brigando. Eu sou virginiana, cética, pragmática, metódica. E nada acontecia comigo. Passei 2 horas de terror. Falei, meu Deus do céu, não acontece nada. Nada do que ela falou está acontecendo comigo. E aí eu comecei a olhar para as pessoas, todo mundo deitado, na maior paz, rindo. Aí eu falei, vai ver que é deitado, que dá a liga. Aí me deitei. E aí, realmente, começou todo um processo. Eu senti alguém me benzendo, me fazendo um reiki, não sei. Até então, o que eu conhecia disso era passe, né? Porque eu fui kardecista por 15 anos. Então, fazendo passe ali, aí eu tirava o lençol, não tinha ninguém. Eu falei, oh, meu Deus do céu, que coisa que é essa tão sobrenatural, mas também tão consciente, né? Porque é a expansão de consciência. E aí eu fiquei admirada com tudo que estava acontecendo com o meu corpo e tal, até que abriu uma tela muito grande na minha cabeça e eu vi 7 vidas passadas minhas. Eu não acredito mais nisso. Tá? Aí eu acho que me tirou esse véu. Por quê? Porque ali naquele momento eu vi 7 vidas passadas, hoje eu entendo, foi por causa da minha crença. Eu era kardecista por 15 anos. E no kardecismo você volta, né? Você volta para pagar alguma coisa e tal. Então, essa era a minha crença. E aí, na hora lá do telão que eu estava vendo, eu tinha sido homem, tinha sido guerreiro, tinha sido bruxa, fui queimada na fogueira. Quando eu me vi queimada na fogueira, aí eu comecei a acreditar num negócio que estava acontecendo na minha cabeça. Por quê? Com 18 anos de idade... 19 anos de idade, eu fiz uma regressão com um psiquiatra, né, que fazia hipnose, e ele fez uma regressão em mim. E a gente já estava lá no 6º encontro, quando, nessa regressão, eu estava sentindo dor de ser queimada. Eu via, né, toda a visão, a mesma que eu estava vendo na ayahuasca aquele dia, e só que a dor, né? Porque na ayahuasca eu só via, eu não sentia dor. Mas na hipnose, na regressão de hipnose, eu sentia a dor. A sensação. A sensação da dor. E eu gritava e o meu olho não conseguia abrir. E ele fazia as técnicas para eu voltar. Eu sei que eu não voltava, até que eu voltei e nunca mais quis saber de hipnose. Foi muito louco isso. E essa memória veio nesse bendito dia que eu vi. Aí eu falei, caramba, então realmente aconteceu. Então eu fiquei muito impressionada com tudo isso, mas super curtindo, né? A vibe, Good vibes. Tudo. E aí depois acabou, as 7 vidas passadas, veio a minha vida atual. Eu de criancinha até aquele dia lá, era tão nítido que eu via até os pelinhos, assim, era sei lá que resolução que era aquela. Alta resolução da medicina da floresta. Gente, eu falo, né, que xamanismo é tecnologia ancestral. Com certeza. Então eu via, assim, esses pelinhos loirinhos do meu rosto balançando. Eu falei, gente, mas era eu e não sei o quê. E aí, Tiago, veio uma gratidão pela vida. Veio um Deus em mim que eu nunca tinha sentido em lugar nenhum, porque eu passei a minha vida inteira buscando, e eu encontrei naquele dia, que eu achava que era um chá do cogumelo. E eu falei assim, cara, eu falei pra minha irmã, eu encontrei o que eu busquei a minha vida inteira, é isso que eu quero. Aí virei a evangélica do chá. Saía puxando todo mundo, falando pra todo mundo. Minto. Antes de virar a evangélica do chá, eu fui pesquisar. Eu fui pesquisar, e 10 anos atrás era trash o que tinha em YouTube falando de chá. E eu falei, olha, Lila, o negócio é o seguinte, isso é droga pesada, não bora sair disso. Eu saí, ela continuou. E aí depois eu recebi o diagnóstico de fibromialgia, que para mim caiu na época como uma sentença, não tem cura, vou viver com essa dor para sempre. Coisa crônica, né? E difusa, você não sabe a hora que vai chegar, em que parte do corpo vai chegar, para tudo. Assim, para as pessoas entenderem essa dor, o vento parece que corta a tua pele. É uma dor insuportável. Então, quando eu fui diagnosticada com isso, para mim realmente foi uma sentença. Falei, é bom que assim eu já morro logo e tchau.
E aí fui fazer a medicina tradicional. O que era a medicina tradicional? Um monte de remédio para dor, remédio fortíssimo. E quando a crise estava muito alta, que esses remédios não paravam a minha dor, aí eu entrava no hospital e era diazepam, tramadol e, por fim, morfina. E aí, nesse processo todo, lá pela 5ª vez, a morfina não fez mais efeito. E aí eu dormi, acordei e ouvi uma voz falando, volta naquela casa e toma um chá de novo. Aí liguei para minha irmã e falei assim, estou ficando esquizofrênica de tanto remédio que eu estou tomando. Porque eu estou tomando muito remédio, eu não sei mais nada. Para tu ter uma ideia, eu estava ficando tão louca, porque era tanto remédio que o rim estava sobrecarregando, o fígado sobrecarregando, e eu esquecia que eu tinha ido no supermercado, eu esquecia que eu tinha ido abastecer o carro e ia lá de novo. Então foi um momento assim muito, muito, muito trash da minha vida. Quando eu escutei essa voz, eu falei, tô pirando mesmo, porque eu escutei. E aí a minha irmã, peraí que eu vou ver. E aí chegou, tinha ritual nesta bendita noite, embora se falasse para mim para eu tomar xixi, eu tomava, que eu já estava fazendo qualquer negócio para me livrar dessa dor. Só que eu fiz o ritual e já fiquei, era um retiro de carnaval. É interessante, que bom. Fiquei os 5 dias, minha irmã voltou, né? Porque era o primeiro dia do retiro era aberto, todo mundo quem podia. Aí quem ia ficar no retiro, abertura do retiro, né? Quem ia ficar pro retiro já dormia. E assim eu fiz. Aí dormi, né? Fui no outro dia de manhã cedo, fui em casa, peguei minhas coisas, voltei, levei todas as minhas tarjas pretas, todos os remédios. Como que eu ia ficar lá sem tomar remédio, né? Então deixei no porta-luva do carro. Vivi os 5 dias lá, no segundo dia quis vir embora. Falei, não, isso aqui é gente muito doida, agora eu estou me transformando numa onça, isso não faz sentido para mim, para tudo que eu acreditava naquele momento, né? Então, aí eu acho que ela foi me tirando tudo. Ela foi me esvaziando de tudo que eu peguei emprestado em algum momento da minha vida. As crenças que meus pais me deram, as crenças que a sociedade me deu, que a religião me deu. E até ali eu acreditava em muita coisa. Então, aos poucos, ela foi tirando tudo. Como assim? Eu estou me transformando numa onça. E depois eu fui ver o que é o animal de poder onça. Eu falei, gente, sou eu. Sou eu isso, no arquétipo, né? Falando de arquétipo. Então, depois disso, foi uma paixão. Aí eu virei mesmo a evangélica do chá, saía chamando todo mundo. A nossa família toda, a família que eu falo, a família primária, né? Pai, mãe, madrasta, meus irmãos, só falta uma irmã tomar. Então, todo mundo tomou, a gente viu muita cura acontecendo, porque minha madrasta e minha mãe, era impossível ficar no mesmo ambiente. Agora ficam, sentam na mesma mesa, confraterniza. Então, assim, é muita gratidão com a medicina. E aí eu vou te falar, viu, para responder a tua pergunta. Eu acho que eu vivia muito o processo da dor e dos prazeres mundanos, né? O que é esse prazer mundano? É aquilo que te dá prazer imediato e logo tu quer mais, e aí entra a bebida alcoólica, e aí entra um monte de vício, tipo açúcar, tipo tela demais, comida, festa demais, essas coisas. Então, a ressaca disso, desse meu tipo de vida era o quê? Uma dor moral, uma ressaca moral, depois uma dor física. E nesse processo também, depois eu descobri que eu tinha TAP, que é transtorno de pensamento acelerado. Descobri que eu tinha TAG, que é transtorno de ansiedade generalizada, que inclusive eu acho que a fibromialgia foi uma TAG não curada, né, porque é muito, muito parecido. E aí nesse processo todo eu mergulhei, e é a roupa pra lá, e aí a gente começa a mudar nossa roupa, nosso estilo de vida. As músicas te ensinando muito, foi uma expansão de consciência mesmo, expandiu a minha consciência. E é interessante, na sua fala, Priscila, que... Eu falo muito, Thiago. Não, fica à vontade, aqui a gente tá pra trocar conhecimento mesmo, né? Porque eu li muito sobre o xamanismo, né? E igual lá nos livros fala que não é estado alterado de consciência, né? Era para ser o estado normal de consciência. Exato. É porque as crenças, os pontos de vista que vão nos limitando, né? E aí você falando que a medicina foi tirando de você tudo isso, né? E ultimamente eu estou lendo muito sobre a ressonância harmônica do Hélio Couto. E ele tem umas palestras que ele fala sobre isso que eu achei interessante, fui refletir, falei, cara, faz sentido, né? Que ele fala assim, só tem uma forma de construir um futuro próspero. É ressignificando o passado.
Porque é no passado que está a implante dessas crenças, né? Total. Então, assim, por isso que eu falo assim, cara, que bacana, porque aí entra a questão da constelação familiar, que é uma ferramenta maravilhosa, porque ela dá essa oportunidade de a gente voltar lá e ressignificar. E quer construir um novo olhar sobre aquilo, um novo sentimento, para aí sim você estar curado aqui para poder construir um futuro. Exato. Porque a gente fala muito isso. Não pode voltar ao passado, não pode olhar para o passado. Mas eu estou percebendo aí um interessante ponto de vista meu, que é lá que está a cura. Porque quando eu vou lá e ressignifico isso, mudo isso, eu vou se tornar uma pessoa melhor aqui. Aí eu vou ter um quê? Uma atitude mais consciente para mim criar esse futuro de Mas depende, né? Tiago, depende. Eu vivi muito esse rolê aí que tu tá falando, sabe? Eu falo que a mudança, a transformação, ela não tá no endereço da dor. Gostei, vamos lá, decorra sobre isso, minha amiga. Não tá no endereço da dor, né? Como eu te falei, eu me joguei nesse mundo. Depois da ayahuasca veio reiki, veio barra de axis, veio roda de mulher, veio cacau, veio tantas medicinas alternativas e que me curaram. Entendeu? Então, eu posso falar de mim. Comigo faz 9 anos que eu não entro em hospital por causa de crise de fibromialgia. A ciência não sabe explicar isso. Entendeu? Então, assim, antigamente Deus para mim era ciência. Para tu ver como eu era cética, como eu era enraizada em algumas coisas. Então, eu fui me descamando mesmo de todo jeito. E aí, por que eu te falo isso? Que, para mim, o endereço da dor, né? Porque normalmente essas feridas emocionais, essas dores emocionais, esses bloqueios emocionais, eles acontecem da concepção até os 12 anos de idade. Por quê? Porque nessa fase a gente não tem repertório emocional. A gente é uma esponja. Então, por exemplo, eu vou te falar o nosso caso familiar. Mesmo drama familiar. Meu pai e minha mãe separaram. Eu tive a ferida da rejeição. A minha irmã, a ferida do abandono. Meu outro irmão, não lembro agora qual foi a ferida dele, mas não era nenhuma nem outra. E aí você pega assim, mas como? Se o drama era o mesmo, o pai e a mãe eram o mesmo... Então, e pessoas perceberam, doeu diferente, de forma diferente cada um. Como eu percebo isso? O cenário era o mesmo, mas cada um teve um impacto diferente. Então, assim, e aí, nesse processo de viver muito a ayahuasca, né, quase 10 anos, chegou um momento que eu me questionei. Eu falei, não estou mais no mundano, que se a gente for representar aqui, a gente vai para o chakra base. Não alimento mais esse chakra como eu alimentava de prazer e dor. Aí eu vim para o chakra coronário, né? E reza, e sabedoria, e intuição, e tudo melhor, nananã. Aí eu falei, pronto, Deus, agora eu já sei de tanta coisa, já não sou mais a mesma pessoa. Mas quando eu olhei na prática, a minha vida estava uma bosta. Eis o dilema, né? Tava uma bosta. E por quê? Aí eu fui estudar, eu fiquei de mal da ayahuasca nessa época. Então, aí eu fui estudar. Então, eu fui estudar tudo muito profundamente. E esse estudo me trouxe isso que eu te falei. Não é no passado que está a tua cura. A tua cura está nesse momento aqui que tu decide ressignificar e mudar. O endereço, ele só vai te mostrar o que te causou ali. Tá, me causou isso. Meus pais se separaram, eu tenho a ferida da rejeição. Ó vida, ó azar, o que é que eu vou fazer agora com isso? Então, assim, o diagnóstico não vai mudar se você não colocar o remedinho certo. E qual que é o remedinho certo? É o autoconhecimento. É você não querer mais aquela repetição na tua vida. Porque enquanto você não aprender, não entender, aquilo ali não vai mudar. Só porque tu conhece o passado. Aí tu justifica. Então a ferida da rejeição coloca a pessoa como máscara de escapismo, né? Então, e eu fiz isso. Toda vez que eu tinha um relacionamento, esse relacionamento estava maravilhoso, eu, acabava. Depois sofria por eu ter acabado. E depois eu falava, não, mas não faz sentido eu sofrer se fui eu que acabei. E a minha vida foi assim em tudo. Relacionamento amoroso, vida profissional, sempre saindo dos lugares, né? E também a ferida da rejeição, ela te traz muita insegurança. Por exemplo, eu tinha um problema enorme de autoimagem. Eu olhava no espelho e falava, não me reconhecia. Por dentro estava tudo machucado e aqui fora não batia com o que estava dentro, né? E aí eu não gostava de aparecer, não gostava de gravar vídeo, não gostava de nada dessas coisas. Então eu sempre, dando meu jeitinho de fugir disso. E aí quando eu montei o método Transforma, Transborda, ele foi exatamente
o método desses quase 10 anos de experiência com a ayahuasca, de tudo que a ayahuasca abriu para mim. Então, por exemplo, dentro do meu método, eu falo que são 10 anos em 5 semanas. Né? Porque a gente vai viver muita coisa. Então, começa a primeira semana ali com a jornada do ser. Quem é você antes do dia que você nasceu e respirou nessa terra? A gente carrega no nosso sangue pelo menos 700 anos de história. Então, a gente não carrega só a cor do cabelo, cor do olho, cor da pele. Não, a gente carrega toda essa energia, toda essa herança ancestral. E agora a ciência já está começando a comprovar isso, né? Aí, beleza. Então, a primeira semana é essa. E a segunda semana são as feridas emocionais. Então, o que é que te feriu tanto, que te causou bloqueios emocionais? Porque ferida emocional é uma coisa. E bloqueio emocional é tudo que tu não está a fim de confrontar, porque te causa dor. A ferida ainda está aberta. Então, eu com 44 anos de idade, hoje eu tenho 48. Com 44 anos de idade, eu deixei de ser a menina de 4 anos de idade que foi abandonada pelo pai e pela mãe quando eles resolveram se separar. Que até meus 44 anos de idade, sem eu saber, eu ainda estava esperando meus pais cuidarem de mim. E se a gente observar, tem um monte de gente assim. E não é cobrando nessa obrigação, né? Cobrando essa obrigação. Então, isso foi muito bacana, porque, inclusive, quem me deu essa visão foi a ayahuasca. Ela falou, olha, faz esse exercício com a tua mãe. Assim eu fiz, me ajoelhei na frente da minha mãe. Todos os erros que ela cometeu. E assim, tá? Eu já sou avó. Olha a loucura, eu já sou avó. E aí eu só falava os erros que a minha mãe cometeu como minha mãe. Eu não era capaz de ver os erros que eu tinha cometido como mãe. Né? E aquilo ali para mim foi muito chocante, essa história toda foi muito chocante. E aí fiz o exercício com a minha mãe de honrar, que é muito constelação familiar, né? Honrar, te perdoo, eu sei que você fez o que você pôde fazer, com o que você tinha como fazer e tal. Porque uma coisa é a gente entender egoicamente. E a outra coisa é a gente entender com o coração, que é o sentir. Eu falo que sentir é entender com o coração. E outra coisa importante, né, que é como você falou, né? Não adianta saber o que aconteceu se você não coloca isso em prática, né? Eu estava conversando com a minha esposa e a gente estava trocando uma ideia falando sobre isso, né? E a gente percebe que as pessoas têm essa grande dificuldade de trazer do campo mental para a atitude. Porque é a ação que vai gerar a transformação. Exatamente. Né? Não é aí na medicina, tudo. Para mim, eu entendo que tudo são ferramentas. Constelação, reiki, essas coisas, barra de axis, tudo é ferramentas. Pronto, eu que fiquei talvez... puta com isso aí tudo, Thiago. Porque eu não tinha a ação. Eu esperava uma mágica, eu acho, né? Porque isso tudo te faz tão bem ali naquele momento, né? A ayahuasca me deu várias visões, a barra de axis, o reiki, nossa... O meu marido, que tem diagnóstico de bipolar, ficava maravilhoso com a barra de axis, com o próprio reiki também, tudo. E aí a gente ficava esperando um milagre. E aí foi quando eu dei de cara. Cara, eu tive uma DR com Deus tão grande quando eu canalizei o meu método, porque para mim ele foi fazer assim, olha aqui o que eu te fiz fazer, agora vê se tu organiza isso, que assim eu te fiz virginiana, e monta isso. Eu montei meu método em 2 meses, vendi ele muito bem, ainda continuo vendendo, ainda continuo fazendo mentoria. Eu já fiz 2 imersões do meu método, mas deixa eu só voltar. Tem ali o chakra base, né? Prazer e dor, e o coronário. Saber tudo que a gente sabe, mas a gente consegue explicar, e a gente chama de intuição, Deus, Criador, Universo, como cada um quiser chamar. É fato. Só que bem aqui no meio, né? Bem aqui no meio, vamos dizer assim, faz de conta que isso aqui, né? Sou eu, isso aqui. Então aqui tem tudo que eu recebo e aqui tudo que eu é o ter, né? É a materialização, que é o chakra base. Mas bem aqui a gente tem o cardíaco, e é onde estão as nossas emoções. É onde, se acontecer alguma coisa, a gente vai sentir primeiro aqui, depois a gente racionaliza. É onde eu chego, ou uma pessoa chega e fala, nossa, a pessoa tem uma energia tão boa, ou putz. É aqui que irradia tudo, e é aqui que a ferida é causada. É no coração. Se fosse um emoji, seria o coração. Mas são nas nossas emoções. Então, enquanto a gente não limpar essas emoções, não adianta tu receber nada aqui, porque tu não vai materializar. Tá entupido, é como se fosse um cano entupido. Tem que ter coragem, né?
Às vezes falta para as pessoas a coragem de mexer nessa ferida, né? Hoje eu tava ia fazer um post para postar hoje, né? Que a cura só vem depois que o pus sai. Ué. Enquanto o pus não infeccionado, sai, não cura, né? Não cura. E muita gente quer manter aquele band-aid velho numa ferida que não suporta band-aid. E muita gente prefere apodrecer, porque dói demais. Esses processos todos doem demais. Então, assim, eu sempre falo, no retiro mesmo, se permita se rasgar. Se permita se rasgar. Você está num lugar controlado, com pessoas responsáveis, com uma medicina de alta tecnologia, que é a ayahuasca. Então, se permita, porque o ambiente é seguro. E assim, eu tenho uma paixão por retiro, principalmente pelo retiro xamânico, porque ele realmente foi um divisor de água. Eu entrei uma Priscila e saí outra. Foi assim... Outra, eu me perdoei de tantas coisas, né? Pessoas que eu não queria perdoar por maldade, aquilo veio, eu falei, nossa, como é que eu tive coragem de fazer um negócio desse? Porque você olha com outro olhar, né? Você olha com o coração, você sente com as emoções. E então, assim, o coração curado, né? Essa é a grande questão, né? E aí tudo que tu recebe vai passar por aqui e tu vai receber. E aí é isso que eu estou vivendo uns processos hoje na minha vida, que ontem mesmo eu falei assim, mas caramba, em outro momento eu estaria louca. Já no Rivotril, já com alguma coisa, e eu tô ótima, eu tô com uma paz aqui dentro. Cara, se eu tiver que brigar hoje na minha vida, vai ser para brigar para isso, aqui não sair, porque foi uma vida inteira para chegar nesse lugar. Então, quando eu estudei as feridas emocionais, eu também achava, eu vou estudar, eu vou acessar os BOs e tá tudo resolvido daqui para frente. Não, por quê? Porque nós, dessa forma, vivendo dessa forma, a gente fez caminhos neurais. Que isso é o viver no automático. Não, isso aqui, acontece alguma coisa, eu fujo, ou então eu tenho um modus operandi de agir. No meu caso, foi 40 e tantos anos. Né? E aí não era só conhecer a dor que estava tudo certo. Na ayahuasca lá veio uma índia, não sei o quê, me benzeu, estou bem, estou curado. Não. E aí é nesse ponto que eu sou apaixonada por Deus, porque eu acho ele muito louco. Eu acho Deus muito louco. Porque eu fico pensando, né? Eu sou filha de Deus. Então eu tenho poder de transformar tudo e ter tudo o que eu quiser. Só que enquanto eu não tomo posse desse poder, eu sou só filha dele. Sei que sou filha dele e que tenho potencial. Então, filho de peixe é peixe, filho de Deus é Deus. Então, eu estou muito... Hoje em dia, minha crença ela é essa. Entendeu? Eu sou Deus, tu é Deus e cada um está no nível. E eu ainda falo mais, cada um de nós recebe um treinamento da vida. Aquela parte chata, aquela parte que dói, aquela parte que dá medo, aquela parte que dá vontade de fugir. Enquanto tu não confrontar isso, vai continuar acontecendo. E por que vai continuar acontecendo? Para tu criar musculatura, para tu ser Deus em ação, que é o significado da palavra eu sou. Deus em ação. E aí então eu tive que descrençar isso também. Aquele Deus que venderam, né? Porque batizada, né? Desconstruir isso, né? Eu tive que desconstruir aquele Deus. Eu sei que eu vou falar isso aqui, muita gente não vai entender. Mas está tudo bem também, porque eu não quero convencer ninguém de nada. Isso foi o meu rolê, foi as coisas que eu tive que liberar. Essa mochila pesada que eu carreguei até os meus 40 e tantos anos, ela me serviu para ficar forte. Não foi para outra coisa, foi para ficar forte. E é interessante, né? Você escolheu carregar ela, né? Então, e assim, aí quando você toma essa consciência, fala assim, vou liberando, vou mudando, vou transformando. Cara, né? eu discordo um pouco, Thiago. Então vamos lá, interessante ponto de vista. Por que eu discordo um pouco? Que eu escolhi. Eu não escolhi, agora eu escolho. Por quê? Porque eu tenho consciência que eu não preciso mais dela, mas ela me deixou forte. Ela me deixou mais safa, ela me deixou resiliente, ela me deixou com uma musculatura diferente de uma pessoa que está começando agora. Então, eu subi a montanha com essa mochila. Só que daqui para onde eu quero chegar, eu não preciso mais dela. E nem consigo chegar com esse peso todo onde eu quero chegar. Porque nessa paz que eu estou,
Hoje, não cabe uma mochila pesada. Se eu tivesse ainda com essa mochila pesada, que eu não estava sentindo paz, eu estava sentindo dor, estava sentindo medo, estava sentindo insegurança, estava sentindo tudo isso. Então, assim, nessa história toda, eu tive que descrençar. Eu conto uma historinha da sandália havaiana. Sandália havaiana, qualquer chinelo que você deixa virado, dizem que a mãe morre, né? Deixou a sandália... Já escutou isso? Não, vai lá. É sério? Tu nunca escutou? Muita gente conhece isso, né? Que o menino deixa a sandália... Que se deixar a sandália havaiana virada, a mãe morre. E eu acreditava nisso, então toda vez que a sandália estava virada, eu ia lá desvirar, que eu não queria que a minha mãe morresse. Assim eu ensinei para minha filha mais velha. E ela também desvirava. Ela tá correndo para entrar em casa, né? Aí ela ia lá e desvirava. A minha caçula, eu falei isso para ela, ela fez assim. Eu fiquei em choque, eu falei assim, nossa, meu coração tá doendo, assim. Aí eu me questionei como mãe. Foi assim, o que poderia ser uma bobeira, mas não é, porque a minha crença era essa. A minha avó ensinou para minha mãe me ensinou. A gente sempre desvirou e nenhuma mulher morreu. Por causa do filho que deixava a sandália lá. E aí ela pegou e fez isso comigo. E eu fiquei super sentida, magoada, me questionei. Teve conversa com meu marido a respeito disso antes da gente dormir. Eu falei, não sei onde foi que eu errei, e eu fiquei muito mal. No outro dia de manhã, ela entra no quarto. Oi, mamãe, bom dia. Eu falei, bom dia, puta com ela. Aí ela falou assim, viu que você não morreu? Aí eu falei, caraca. E como eu já estava nesse meio, eu falei assim, olha o poder de uma crença. E olha a filha caçula tendo que acabar com essa palhaçada dentro da família. Então, foi muito forte. É um exemplo que parece bobo, mas como a crença era muito grande, isso mexeu muito comigo. Então, por favor, se vocês puderem fazer alguma coisa por vocês, se perguntem por que eu acredito no que eu acredito. Por que eu faço o que eu faço? Que aí a gente vai encontrar essa raiz lá atrás, sabe? E aí, mas tu encontrar a raiz lá atrás não vai fazer tu mudar. Só vai falar assim, então é por isso que eu ajo dessa forma? Entendi. Tá, e agora? Como é que é? Se o meu caminho neural já foi feito? Aí é todo dia o teu compromisso de mudar o teu hábito. Eu já emagreci 24 quilos. E foi assim, 7 dias sem açúcar, eu fiquei 30. E eu tive todos os problemas de um drogado. Eu nunca usei cocaína, não sei como é que é, mas muita gente fala que é uma crise de abstinência terrível. E eu senti isso com açúcar. E fiquei 30 dias sem açúcar. Agora eu vou ficar 7 dias sem, sei lá, carne vermelha. E assim eu fui fazendo. Por quê? Eu não aguentava mais tomar remédio para emagrecer. Eu não aguentava mais tomar Ozempic, esses remédios, essas canetinhas para emagrecer. Eu emagrecia, daqui a pouco eu estava de novo daquele jeito. Autoestima baixa, com a saúde ruim, peso na coluna. E aí, velho, eu falei, cara, não tem mais papai e mamãe que vai vir aqui, nem para brigar mais comigo. Uma velha dessa, nem cola mais. Então, é o tal do ressignificar. Então, eu tenho uma rotina hoje, uma rotina que eu já estou com ela já há quase 1 ano. Na verdade, mais de 2 anos, mas às vezes quando eu dou uma fugidinha dessa rotina, que é o banho gelado, quer dizer, a primeira coisa que eu levanto, colocar meu joelho no chão, literalmente, rezar, agradecer, pedir coisa boa pro dia. Eu e meu marido, a gente colocou em casa, a gente sempre toma café junto. Me diz 3 coisas pelo que tu é grato. Eu também tenho que dizer 3 coisas. Legal. Cara, e isso já muda teu dia. Tu já começa o dia sem reclamar. Entendeu? Tu já começa o dia agradecendo, real ali. Agradeço pela minha comida. Outro dia eu falei assim, eu agradeço pelo meu marido. O olho dele encheu de lágrimas. Por quê? São 5 temporadas, meu casamento. 15 anos, 5 temporadas. A gente acabava e voltar. 5 temporadas. Então, assim, é muita história nisso tudo. Então, se eu não me mudar agora, porque o caminho neural já está trilhado, e aí a obrigação é minha de construir outro caminho neural, e aí é desse lugar que o método nasce, é muito de mim, é muito de tudo que eu experimentei, de muito que eu fui fazer curso, de muito que eu fui estudar e de muito que eu sou. E todo mundo que chega até mim para fazer a mentoria, inclusive eu já vou te dar um raio-x, né, que o raio-x é gratuito.
o raio-x da minha mentoria. Recebo. Recebo de tudo, de todos que for contribuição aqui. E aí começa, né, com esse raio-x e todo mundo que chega um pouquinho de mim. Então eu me sinto apta a pegar na mão dessa pessoa, né? É porque tu tá curando o outro, tá curando em você também. Você faz parte do processo, né? Exatamente. As pessoas chegam com um pouco da minha história lá, entendeu? Chega, nossa. E não é só mulher, chega homem também, chega com um pouco da minha história. E por que eu faço esse raio-x? Para ver se eu estou apta a mentorar essa pessoa, entendeu? Porque às vezes a história dela não tem nada a ver comigo. Por isso que eu não me classifico nem como terapeuta, essas coisas, não, eu gosto de ser mentora, né? Qual que é a diferença? Eu nem sei direito qual que é a diferença, mas assim, para mim, mentorar, eu tenho alguns mentores, são pessoas que eu admiro, são pessoas que fizeram o rolê deles e que se superaram. Então, na minha mentoria, não é um livro que eu li, é a vivência. É o meu processo. Então, eu sei o que é que funciona. Isso é importante, Priscila, porque hoje tem muita galera do Instagram aí, do videozinho, mas não viveu nada, tá ensinando curso que nunca viveu. Né? Tem essa miopia, vamos dizer assim, que a pessoa fala uma coisa, mas nunca vivenciou aquilo, né? Muito, muito. E o que mais tem é isso, né? Que eu falo que é mecânico de gente. Que boa essa aí. O terapeuta tá lá fudido. Pode chamar nome? Pode, fica à vontade. O terapeuta tá lá fudido, todo machucado e cuidando de pessoas, né? Então, os terapeutas que se posicionam dessa forma, e eu tenho vários, só não vou falar os nomes aqui, conheço vários. As pessoas que se posicionam dessa forma, elas estão deixando de olhar para elas, entendeu? Então, elas se colocam no pedestal, sou terapeuta, e agora eu tenho curso tal, e agora eu vou te ensinar tal coisa. Então, assim, né, pode ser que todo mundo venha me bater, mas também não estou nem aí. Agora, essa questão da mentoria, para mim é isso. Quase todos os mentores que tu conhece, ele só é mentor porque ele ele trilhou uma estrada ali, ele desmatou a mata. Verdade. E aí tu vai falar assim, cara, me leva aí nessa mata que já está desmatada. Aí a gente, vamos, levo. Só que tem um ponto que é só teu, porque é a tua história. E é interessante que esse dia eu encerrei um ciclo, né, que tava um peso na minha vida. E aí eu até falei para minha esposa, agora eu aprendi uma coisa, sabedoria. Porque inteligência é sair, sabedoria é não entrar. Porque é sobre isso, né? Tu já trilhou, tu já caminhou. Que raios d'água eu preciso passar pelo aquilo? Se eu entendo, aí vamos lá, que eu entendo que aquilo vai ser a maior contribuição para mim. Porque para mim, estado consciente é a pessoa ter essa consciência, mas quando eu tenho a consciência, eu vou fazer uma escolha que vai ser maior contribuição, porque tudo é contribuição. Tudo. Tu fala assim, pô, Thiago, eu já fui por aqui, cara. É assim, assado. Por que eu vou, né? O caminho aqui não é legal. Porque tem uma questão hoje que as pessoas não param para ouvir os mais antigos, mais vividos, os ancestrais. Porque eu falo, gente, aquela pessoa que tem 80 anos, 90 anos, 70 anos, ela tem uma coisa que você não tem, a experiência de vida. Isso é fato. Ela viveu mais que você. Então ela tem algo que ela passou que você não passou. Por mais que tenha conhecimento, saber, mas ela já passou. Ela pode te falar, ó, cara, eu vivi isso, aconteceu isso assado. Cabe a gente olhar, pô, vamos aprender? Vamos acolher isso. Isso que tu fala, Thiago, eu concordo. Mas eu só concordo porque tem um ponto da sabedoria que para ela existir é necessário que a humildade tome conta de ti. É quando a gente deixa de ser arrogante, é quando a gente deixa de ser pretencioso, aí a gente é sábio. Porque até então, eu quero ver minha experiência, deixa eu quebrar minha cara aqui. Aí tu quebra. Chega uma hora que tu tá tão cansado de quebrar a cara pela mesma coisa, que aí tu fala assim, deixa eu me render, que é a tal da redenção. E aí vem uma humildade que ela é do coração, ela é de Deus, ela é sobrenatural. Não é esse ser humilde, pode passar, não é disso que eu estou falando, é de uma redenção mesmo. E aí sim você consegue ter esse poder da sabedoria. Pode vir gatilho que vier, aquilo ali não te toca mais, não te impulsiona mais. Mas tem uma coisa que eu achei bacana que eu vi no teu Instagram, que é assim, ó, a sabedoria
Que eu ia falar exatamente, veio na mente, eu lembrei da frase. Sabedoria, espera o ego, viajar na maionese. Fala um pouquinho sobre isso. Cara, exatamente isso aí, né? Nossa senhora, eu nem lembro dessa frase aí, mas Eu que bom que tu entendeu. Estaquei você hoje lá. Que bom que tu entendeu essa frase, porque assim, o ego ele chega primeiro. Né? E tá tudo bem ele chegar primeiro, normal. Faz parte, é desse planeta, né? É o nosso modus operandi, cada um é de um jeito. Só que quando ele começa a jogar contra ti, e aí tu vai ver isso como? Na tua vida, velho. Tu não tá tendo resultado. Então, a sabedoria... Contra fatos no argumento, né? A sabedoria, ela vai falar assim, deixa ele ter o ataque de pelhanca... Quando ele acabar com o ataque de pelhanca, eu entro, porque a sabedoria não precisa brigar, ela não precisa provar nada pra ninguém. Vai lá, vai cansar e vai voltar aqui. Tipo isso. Então, muita gente não entendeu essa frase. Não, mas eu entendi. E ela veio assim, numa intuição, me deram de presente aí, sei lá de onde veio. Eu falei, cara, que frase massa isso. Porque às vezes a gente quer enfeitar tanto essa questão da sabedoria. E aí tem até um estereótipo da sabedoria, né? Que as pessoas que têm sabedoria são caladas, calmas. Né? Então tem um estereótipo no meio disso tudo. Aí por isso que eu concordo com a tua fala. Mas concordo porque tem um antecedente da sabedoria, que é aquele buraquinho que só passa uma agulha, que é quando tu desprende, sabe? Disso tudo. E eu sempre falo assim, quer mudar a tua vida? Tem Quer ver? Bora fazer uma matemática aí, que eu adoro fazer isso. Eu vou te fazer 6 perguntas, não vou querer saber teu resultado. A gente vai ver a matemática da tua vida aí. Tu vai responder de 1 a 5, onde 1 não é legal, 5 é muito bom, e o resto tu vai medindo aí de acordo com a resposta. São 6 perguntinhas. No quesito família, aí é família tua esposa, teus filhos, né, teus pais, teus irmãos, qual nota tu dá de 1 a 5? Aí, relacionamento amoroso, a pessoa que tu beija na boca, qual nota que tu dá pra tua relação amorosa? De 1 a 5. Aí vem carreira. Qual a nota que tu dá para a tua carreira hoje? Qual é a nota que tu dá para o teu financeiro? De 1 a 5. Corpo e saúde. Qual é a nota que tu dá? Espiritualidade. Não é espiritualidade e religião, tá? Espiritualidade. Soma tudo isso e divide por 6. Tá, vamos lá. Vai falando da Casa Semente quando eu faço a conta aqui. Tá, agora. então, gente, quando o Thiago faz a continha dele, da matemática da vida dele, isso também está no meu método, vou falar da Casa Semente. Casa Semente Experience, fica ali no Sobradinho dos Melos, é uma chácara, e lá a gente faz várias experiências elevacionais, né? Que a vida, ela já é uma experiência, mas viver uma experiência num ambiente controlado, com pessoas responsáveis, com pessoas profissionais, muda muito o rolê. E aí eu já quero aproveitar para falar que vai ter o retiro só para mulheres, que é o retiro pé no chão. 0 maquiagem, para viver assim, voltar para casa, sabe? E esse é só para as mulheres. Também vai ter o Sagrado Ser, que é com a ayahuasca, e esse é só para os homens, Sagrado Ser, né? O sagrado masculino. E em junho, eu acho que é a sexta edição do nosso retiro xamânico, que vai acontecer em junho lá na Casa Semente. Depois o Thiago vai colocar aqui os telefones, e eu também vou deixar uma cortesia de cada aqui para ele sortear. E aí, por favor, deu 3.3 mais ou menos. 3.3, mas deixa eu dar uma olhada aqui na tua... Vê se minha conta tá certa aí, ó. Tá certa, sim. Mas vamos lá. Quer ver eu te dar uma quebrada aqui? Tu colocou a espiritualidade máximo, família máximo. Sabe onde é que eu pego a pessoa na mentira ou na escuridão, que nem ela sabe que ela tá mentindo? Quando ela dá para a família 2 e espiritualidade 5. Não tem como. A família é o nosso grande exercício de espiritualidade. E o casamento, mais ainda. Porque é ali que tu vai te testar de todo jeito. Hoje eu sou super a favor da família, tá? Do casamento, mas um tempo atrás eu não era, não. Agora, o que é o teu templo? Aqui. É o teu corpo. Verdade.
Então, meu amigo, bora começar a criar um pouco de vergonha na cara e mudar esse processo. E mudar esse processo aí, porque família ok, verdade. Carreira ok, espiritualidade ok, e o teu templo na Terra tá desse viver, jeito. Né? Exatamente. É onde tu repousa em si, é onde o teu espírito e o teu ser estão guardados aqui, vivendo essa experiência. Também quero te parabenizar, uma coisa que a gente ressoou muito, que tu falou assim, essa vida extraordinária, né? Cara, eu tenho muito isso. Desde que eu descrencei, graças à ayahuasca, né, e eu era kardecista e tal, porque o planeta Terra é o planeta de provas e expiações, porque o inferno é aqui. E aí, depois disso tudo, eu comecei a me perguntar, eu falei, será que Deus ia fazer um planeta com um monte de fruta, um monte de bichinho pra gente ver, conhecer lugares, pra gente comer o pão que o diabo amassou aqui? Primeiro que eu não acredito nem em diabo. Né? Porque se eu acreditar em diabo, eu estou desacreditando de Deus. É verdade. Então, já teve assim um match na tua primeira fala. Porque eu acho sim que a gente está aqui para viver uma vida extraordinária. É você que escolhe, né? Aí tem outra frase que eu achei interessante assim, ó. Meu pai. Fala um pouquinho sobre isso aqui, ó. Reconhece a queda. Porra. Eu acho que reconhecer a queda é justamente a gente visitar esse lugar da dor. Reconhece essa queda, reconhece a tua trajetória, honra isso, ressignifica isso. Então, reconhece a queda e não desanima. É até de uma música, né? Reconhece a queda, eu sou péssima para cantar. E não desanima. Eu ia tentar cantar, mas não rolou. Reconhece a queda e não desanima. Então, é esse lugar, cara, aconteceu isso aí tudo, eu não posso mudar. Não tem como eu voltar para a barriga da minha mãe, não tem como eu mudar os meus pais, porque muitas vezes eu tentei, os pais da minha amiga é muito melhor do que os meus pais. Não tem como mudar essa história até aqui. Mas tem como eu mudar daqui para lá. Então, reconhecer é isso. Então, isso me fez forte, isso me fez safo, isso me fez mais inteligente, essa aqui é a minha história, eu honro. E hoje eu ainda repito, se fosse para viver a minha mesma história, para chegar nisso que eu estou hoje, eu viveria. Tranquilamente, sem tirar nada. Porque o que me trouxe até aqui foi essa história. Que na época onde eu estava trilhando, estava doendo pra cacete. Que já tentei tirar minha vida 2 vezes. Fui dependente química de remédio. Dependente química por quê? Eu fingia que eu estava com dor. Para tomar remédio. Só para ir no hospital ali, no pronto-socorro, eu fingia. Olha isso, se não é um drogado, se não é uma pessoa que é dependente química. Então, eu já fui essa pessoa. E, o que é que eu faço com isso tudo? Vou viver para sempre, Deus, azar. E aí, nesse processo de cura mesmo, eu falei, mas por que eu não despertei antes, cacete? A gente fala isso, né? Sempre a gente fala isso mesmo. Por que não foi eu? Só era melhor se fosse 10 anos atrás ia ser tão bom, ia estar no auge e tal. Mas foi agora. E eu amo o que eu sou agora. Eu amo me olhar no espelho. Eu amo o meu cabelo bagunçado, que eu alisei a vida inteira. Sabe por quê? Amo tudo isso que eu tô vendo hoje. É porque você aprendeu que você vive a sua vida. Eu acho que é. Né? Porque às vezes as pessoas querem viver a vida para o outro. O que o outro acha, o que o outro vai pensar, o que o outro vai fazer. Outro dilema da minha vida, né? Porque todo mundo chega assim pra mim. Pri, tu tá até certa, mas a forma que tu fala... Pri, tu tá até não sei o quê, mas a forma... Eu falei assim, deixa eu falar um negócio pra vocês. Eu adoro isso. Toda vez que alguém chega comigo pra falar assim, deixa eu falar uma coisa pra vocês, eu não tenho problema nenhum de mudar. Acho que hoje mudar é significado de inteligência. Mas eu não vou mudar pra caber no teu bolso. Porque a minha forma te agride. Porque se a minha forma está te agredindo, cuida aí do teu ego que está se sentindo agredido pela minha forma. Tá ressoando, né? Então assim, aí outra pessoa fala, mas são 10 pessoas que já te falaram isso. Eu falei, eu só escuto de uma, que é de mim mesmo e de Deus, dentro e agindo. Então quando eu estiver cansada, né? Outro dia até estava cansado, falei, por que eu não sou mais política? Por que eu não sou mais falsa um pouquinho, né? Mas aí depois eu comecei a estudar sobre essência. E eu não acho até agora, até esse exato momento, que eu tenho que mudar para entrar em algumas gavetas por aí. Assim, né, Priscila? Tem que ser uma mudança que você está escolhendo isso. Não é porque alguém falou que não acha legal. Porque, sim,
Se você deixar de ser quem você é, perdeu a graça. Eu lembro que a gente vai num local que tem um colega meu que ele é um cara... Tem o jeito dele, né? E eu nem pago preço por isso, tá? Já sofri com isso. Mas assim, o que é interessante que a gente tava comentando desse comportamento da pessoa, né? Aqui a pessoa é assim assada. Eu falei assim, tudo bem, mas é por isso que a gente vem aqui, é porque ele é assim assado. O dia que não for, não tem graça, né? Porque até o quanto a opinião das pessoas está nos afetando. Porque eu sempre falo, a vida tem que fazer sentido para você. Literalmente, você está bem, está tranquilo, se faz sentido. Porque às vezes tem 10 pessoas que falam isso, mas tem 1000 que gostam. E aí como é que vai fazer? Não é verdade? Isso que tu falou é interessante. Eu acho que esse é um grande mal hoje da humanidade, para mim. Tudo que você faz, você só vai fazer se for validado. Né? E cada um tem a sua história, tem a sua dor, tem o seu modo de olhar. Então não tem como. Por exemplo, eu nem gosto daqui, sabe a palavra empatia? Eu nem gosto. Ela tem empatia. Como que eu vou ter empatia? Eu nunca nem vivi aquele processo ali. Eu posso ter pena, compaixão, ponto de vista. Mas para mim é tão estranho. Sabe o que é outra coisa que para mim é estranho? Eu ainda não fechei isso na minha cabeça. Eu já estou uns 3 anos nesse processo pensativo. Mas, por exemplo, a minha irmã é uma grande mentora minha. A gente tem uns pega para capar de vez em quando e tal, mas ela é uma grande mentora para mim. E ela sabe que eu tenho um problema sério com relação ao livre-arbítrio. Porque eu não acredito em livre-arbítrio. De verdade, eu não acredito, mas eu não sei explicar o que é. E aí eu estou amadurecendo isso. Por quê? Não tem aquela frase que Deus escreve certo por linhas tortas? Não tem o Tiago que foi, no acaso, tomar ayahuasca e fez 12 horas de uma cerimônia? Então, para mim, isso está tudo certo. A linha torta de Deus é Ele testando, é Ele preparando, é Ele deixando a gente forte, é Ele treinando a gente para ser Deus, né? Que pode tudo. Então, para mim, é isso. Então, por conta disso, não acho que existe livre-arbítrio. Acho que está tudo certo. Tudo que a gente fez está certo. Tem até uma música, né, que fala do xamanismo, na certeza de que tudo está em seu lugar. Né? Então, assim, eu não consigo acreditar nesse livre-arbítrio. Para mim, isso é uma perversidade das religiões. Quando elas falam assim, mas você escolheu. Mas foi você que escolheu isso aí. Aí te lasca, né? Aí tu te diminui, aí tu vem para uma base de medo. Então, eu não acredito nisso. Entendeu? Eu acredito hoje em escolhas mais conscientes. Eu acredito que quando o teu coração está sarado das feridas e dos bloqueios, tu consegue, sim, fazer escolhas mais saudáveis para ti. Eu acho que com o decreto que você faz para você... eu fiz um decreto na minha vida muito antes desse mundo, quando eu estava numa depressão que eu tive brabíssima, que eu fiquei de cama por 3 meses, emagreci 10 quilos. E eu não sabia por que eu estava com depressão. Até hoje eu não sei, mas eu estive nesse lugar assim, do fundo do poço. E eu já estava ficando inconsciente, porque eu não comia. Eu queria realmente ir embora daqui. Eu sempre fui essa pessoa que, o que eu estou fazendo aqui? Deixa eu ir embora. Então, nesse momento dessa depressão, eu não tomava mais nem água. Só que num lance desse eu vi minha filha correndo. E aí eu voltei assim e falei, caramba, eu tenho uma filha. E ela só tem 4 anos de idade. Para tudo. Eu decreto a partir de hoje que eu nunca mais vou ter depressão na minha vida. O máximo uma tristeza. E assim foi. Porque minha depressão máxima foi com 24 anos de idade. Antes disso eu já tinha tentado suicídio 2 vezes. E depois que eu fiz esse decreto, eu nunca mais... Deu comando, né? Eu dei um comando, só que eu não sabia. Hoje eu sei disso. Sim. E aí hoje, com tudo isso que eu sei, eu não... Por que a minha vida tá bosta? Foi a hora que eu fiz a mentoria. É isso aí, vem conosco, universo, como pode orar? Infinitas possibilidades. Eu já ajudei, se inscreva, compartilha, vamos transbordar essa informação aí, compartilha para o maior número possível de pessoas. Ô Priscila, você está falando do seu processo, falou de que 2 semanas, 3ª, 4ª, 5ª semana. Explica um pouquinho. Então, é a jornada do ser, 1ª semana, depois feridas emocionais, depois bloqueios emocionais, que é aí onde eu faço hipnose à distância, né, com a pessoa. Tem várias tarefas para fazer nesse período, livros, filmes, alimentação. É uma mentoria bem completa, uma mentoria de mente, corpo e coração.
Aí a gente se encontra uma vez por semana ou a cada 15 dias, vai depender do processo, agenda, né? Não, do processo também, entendi. Né? De cada um. Por exemplo, tem mentorado meu que fica de mal de mim. Aí volta depois de um mês. Sarei, eu entendi o que tu falou. Aí volta, né? Já demiti mentorado também. É porque a pessoa não eu prometo que eu vou dar 100% dos meus 50%. E a pessoa não dá, então tchau. Não é para estar ali. Aí depois, propósito, qual é o teu propósito de vida? E no final da mentoria a gente sai com um plano de ação, que é o transbordo. O que é que você veio fazer aqui? Então, primeiro, você conhece a tua história, entende as feridas, libera os bloqueios, trabalha tudo isso. Qual é o teu propósito? Não sei ainda. Então, a gente faz uma hipnose à distância muito profunda para a pessoa vir com algo. Mas eu sempre, ali na história, eu sei o propósito da pessoa na história dela. Só que não adianta eu saber. Não, a pessoa tem que ter essa descoberta. Ela que tem que entender isso. Então, o propósito de cada um de nós está dentro da nossa história. Ele não está fora. E aí depois a quinta semana é o transbordo, que é onde a gente vai fazer esse plano de ação. Tá? O que é que eu vou fazer daqui para frente? O que é que eu me comprometo? E muita gente já conseguiu assim, fazer essas transformações. Ô Priscila, sou interessante ponto de vista. O que está faltando para as pessoas transbordarem? Se rasgar, se esvaziar. Para transbordar tem que esvaziar de coisas que não servem mais. Eu não gosto de também colocar o ego como é que fala? No pau para a gente bater no ego. Eu acho que o ego ele precisa ser ensinado, modificado, entendido. E, assim, para o mundo, quem é que fere? O ferido. Eu já feri muita gente. Muita. Com a minha língua, então, já feri demais. E também firo. Entendeu? Normal. Vou ferir, porque às vezes é o meu jeito aqui, por exemplo, do teu lado aí tu não tá curado, tu te sente ofendido com uma fala, mas a minha fala não foi para te ofender. É que já tá dentro da sua dor aí, só foi um gatilho, vamos dizer assim. Foi. E aí do outro lado, mas por que... Cara, tu não pode, a gente não pode controlar os olhares das pessoas pra gente. A gente não pode controlar o que as pessoas pensam da gente. A gente mal pode controlar o que a gente faz. Verdade. Que isso é um exercício. E como a gente não... É muito difícil controlar o que a gente faz, o que é que a gente faz? A gente quer controlar o outro. Porque parece mais fácil, porque só faz falar. Então, eu acho que para as pessoas transbordarem está faltando se rasgar, está faltando se conhecer, faltando se perdoar e se aceitar do jeito que é. Eu acho que é isso, assim. Interessante ponto de vista, né, Priscila? Eu vou para essa base. Teve um momento que você falou que estava brigado com a medicina. O que fez voltar? Que fez voltar? Puta que o pariu. Eu acho que é a admiração que eu sinto pela minha irmã. Por quê? Ela ficou... Quando a Lila fez essa loucura, essa confusão na família, que eu falo, a culpa é tua! Que ela foi, tomou um chá, me apresentou, eu fiquei louca. E a gente foi fazendo tudo isso junto, até que ela comprou a chácara. E eu falei, tá, eu vou contigo, vou nessa e tal. E aí o negócio ficou difícil, eu fiz assim, né? Olha lá a doença, a ferida emocional da rejeição, que tem como máscara o escapista. Aí chegou na hora, ficou muito pesado e fiz assim, ó, saí, deixei ela sozinha. E foi muito maçante para ela. É muito penoso esse trabalho. Realmente é por amor, com amor, não tem como, não tem dinheiro que pague. Eu já começo, toda vez que eu acabo um retiro, eu falo assim, olha, eu sei que o que vocês viveram aqui não tem preço. Não tem preço. Se for para dar um preço, não tem. Não existe isso. Então, todo esse processo foi feito assim. E aí, depois que eu fiz a minha mentoria, porque eu apliquei a minha mentoria em mim, eu fiz esse trabalho dos quase 10 anos de expansão de consciência, eu condensei na minha mentoria, eu falei, deixa eu testar isso aqui. Testei. Aí foi assim, eu voei. Por quê? Eu já tinha muita base de sabedoria, de intuição, de percepção. Eu já conhecia esse outro mundo, mas eu estava sem a ação. E a ação, ela só vem a teu favor quando tu limpa o coração. Faz sentido. Não tem jeito de ser diferente. E aí eu fui lá, falar, olha, Lila, eu inventei esse método aqui e tal. Aí ela ficou assim. E aí depois ela foi cedendo e eu também fui cedendo. E aí voltei para Casa Semente.
né? Já estou lá de volta, voltei para medicina. De verdade, depois que eu saí da primeira casa que eu fui tomar medicina, que eu fui expulsa, né? Fui convidada a me retirar da casa. Essa foi boa. Eu falei assim, eu nunca mais tomo ayahuasca em lugar nenhum. E aí foi nisso que veio tudo isso. Primeiro a gente fez só pra gente, a gente não cobrava. Eu e ela, a gente juntava dinheiro, comprava a garrafa, fazia a cerimônia, rezava, abria o campo só pra gente, depois para 2 amigos chegados. Aí os amigos do amigo começaram a convidar, e de repente ela era a síndica do condomínio, um monte de gente ali na varanda dela, e aí deu a pandemia, ficou louca, comprou uma chácara. E aí, nesse processo todo, eu voltei, e hoje, eu te juro, hoje a ayahuasca, para mim, ela está completamente diferente. É isso que eu pergunto para você, como é que você enxerga o cenário hoje da medicina? Olha, o cenário como um todo, eu acho que está muito corrompido, tá? O cenário, Brasília, principalmente, que é onde eu vejo, onde eu tô. Para mim está muito corrompido, muita gente achando que toma uma vez a ayahuasca já pode segurar uma garrafa. A gente vê muita gente conduzindo de forma irresponsável alguns trabalhos. E onde é que cai? E aí eu tenho raiva. Aí eu fico pé da vida. Onde que cai a culpa? Na ayahuasca, no chá, na medicina. O cara fez negócio que não devia fazer, liberou, não respeitou a medicina, conduziu de forma errada, deu um BO. E aí a culpa é da ayahuasca. Então eu vejo que está muito corrompido. Eu já quis fazer movimento, da gente, todo mundo se juntar, criar padrões e tal, mas isso é tão complicado, tão complicado. Então, assim, o cenário que eu vejo hoje em Brasília é esse, está corrompido, ele está muita gente está utilizando o chá como muleta, está utilizando de forma recreativa, está utilizando para se esvaziar. E isso realmente... E eu já passei por esse processo, né? Já usei como muleta, já usei para me esvaziar. E hoje, depois do meu método, depois de tudo isso que eu vivi, esse afastamento do chá, me trouxe esse outro olhar para que eu recebo e eu movimento. Eu recebo e eu movimento. Essa é a magia da transformação. Não é receber sem movimentar. Então, hoje eu estou me relacionando com o chá de outra forma. É interessante, né? Eu falo que também falta também essa busca pelo conhecimento, né? Eu tive a estar aqui com um xamã peruano. E foi bacana que o pessoal do Chipipo, né? Lá da Mata Amazônia peruana. Tive a oportunidade de entrevistar aqui um xamã. O Zelote, não? Não, xamã mesmo, xamã. E aí ele confirmou tudo que havia lido, né? Porque, por exemplo, cara, abertura de campo é coisa séria, gente. Quando você abre o campo, a pancada vai pra você, não é pra pessoa, não é pra você. Então, assim, se a pessoa ela tivesse pouco de consciência, ela nem brincava com isso, porque é seríssimo isso. Tudo que tá ali vai pra você. Você é o responsável, então tudo vai, energeticamente, totalmente, tudo que for vai. Tem casa, eu sei que tem casa que coloca cogumelo dentro do chá. Que coloca maconha dentro do chá. Aí já não é mais chá de ayahuasca. Aí já bagunçou o coreto. Entendeu? Então, assim, eu sou bem... Nessa parte eu sou bem chata, não vou dar nome aos bois aqui, mas no off eu dou, porque é uma forma de proteger, não as pessoas, é a medicina. Mas a medicina. E assim, gente, eu sempre falo aqui das casas, as que eu falo porque eu já fui. Igual eu tive lá com vocês, o pessoal me perguntou, cara, já tive lá com essa lira, experienciei lá, então eu sei como é que funciona. Porque tem uma hora que você falou uma coisa nessa conversa interessante. Você foi no hipnólogo que bagunçou sua cabeça. E, gente, bagunça mesmo, sabe por quê? Tem coisa que tá no seu subconsciente guardadinho lá, ó, porque é defesa. Aí vai lá, tem um gatilho e a pessoa não consegue resolver aquilo. Aí bagunça mesmo. Porque é só a mente, né? Você imagina, tá na medicina, a cerimônia que você vai, mexer com a mente, né? Com o espírito. Peraí, tem essa coisa séria, né? E outra coisa também que eu vejo, muita gente chegando que é usuário de cannabis. Todo mundo que é usuário de cannabis tem que tomar mais chá. Porque senão... Porque os receptores do sono REM, eles são bloqueados. E onde a ayahuasca
atua é justamente nesses receptores. Então, quem usa a cannabis vai ter isso bloqueado. Então, ele vai precisar tomar muito. E se ele for usuário de muito tempo, ele precisa fazer um detox muito maior, porque senão o problema fica todo no físico. Você sente mal, você sente pesado, você sente... não viaja, não faz o processo. Começou ao fim, assim, né? Então, assim, também tem isso. Tem casas, pessoas que não sabem disso. Até eu estou falando aqui porque a gente recebe muita gente nessa situação e falaram assim, então foi por isso que não aconteceu nada comigo. Que eu sempre faço essa pergunta, né? Olhando no olho da pessoa, porque muita gente mente. É verdade. Então, usa. Então tá, eu vou te prescrever aqui mais um pouco. E aí, por conta desse cuidado, e tem outra coisa também, na Casa Semente a gente não... É no máximo 20 pessoas, no máximo, estourando. Por quê? Para a gente poder fazer esse atendimento personalizado, porque a gente sabe como é que é. Então, assim, esses quase 10 anos de ayahuasca, de servir o chá, de ter essa medicina para minha família, pessoal, grávida pode, criança pode, nossos filhos tomam. Outro dia eu briguei, minha filha, tu vai tomar. Eu briguei lá na frente de todo mundo, enquanto tu não tiver 18 anos e eu puder fazer isso contigo, não tô te dando merda, tu vai tomar. Então, assim, por quê? Porque eu sei que isso é muito bom. E assim, é bacana, né? Não é sobre multidão, é sobre transformação, né? Acho que é muito bacana. Tem mais uma frase aqui, depois vamos para a pergunta final. Meu pai amado. Essa aqui é boa. Eu gostei das suas frases. Segue lá, pessoal. Priscila _Souza. SOZA. Cara, eu vou deixar também no rodapé aí o contato dela também. Quem quiser também conhecer um pouquinho mais do trabalho, tem um podcast que eu fiz com a sua irmã Lila. Também foi um podcast maravilhoso. Eu quero vir outras vezes. Fica à vontade, Cezinho. Vamos lá. Cara, essa aqui eu gostei muito, que é assim, isso aqui é interessante. Pega a visão, Ninguém é obrigado a te fazer feliz. Essa tarefa é sua. Fala um pouquinho sobre isso aí. Putz, não é? A gente fica o tempo inteiro, eu falo de mim, mas e se meu cabelo fosse assim? Se meu pai fizesse isso? Se meu marido fizesse aquilo? Se a minha filha me tratasse de tal forma? Se não sei... terceirizando. Algo que só eu posso me dar. Então, se... Eu preciso estar muito bem comigo. E para você estar muito bem com você, queridinho... Não é uma pílula mágica, é um processo, é um rolê. Eu falo que autoconhecimento é um salto mortal duplo carpado para dentro. Necessário para viver, né? Então, assim, essa tarefa é nossa quando a gente quer mudar a nossa mente. Eu tinha uma mente, não sei se tu sabe, tem 3 tipos de mente. A light, a traumática e a killer. A light é aquela pessoa que sempre está com cabeça boa, pensa coisas boas, mente positiva. A traumática é aquela que sente medo de algo que já viveu ou que ouviu falar. Né? Então, tudo se acontecer alguma coisa aqui e tal. Então, ela tem uma base, que é um trauma. E a mente killer, que era a minha mente, é aquela mente que vou bater o carro, vai capotar, vai cair um avião em cima, vai dar errado. Era horrível. Hoje, eu fico pensando assim, Priscila, e isso me livrei tem pouquíssimo tempo. Pouquíssimo tempo. Então, assim, quem é que vai fazer isso por mim? Eu. Então, é eu quando eu quero mudar meu corpo, é eu quando eu quero mudar minha mente, ação, é eu né? quando eu quero fazer uma viagem, sou eu. Então, é isso. E é muito bacana, né? Ser feliz é a tarefa sua. Ser pra ter, né? As pessoas querem ter, mas não querem ser, né? Ser primeiro isso, né? Ser esse movimento, fazer a transformação, porque a vida acontece no campo da ação, né? A gente vai na cerimônia da medicina, você pega vários insights de inspiração, mas se você não colocar isso na prática, não vai adiantar de nada, né? Até pra você entender o que precisa transformar, precisa melhorar. A Água falou que da queda, né? A gente reconhecer essa queda, aprender com ela para poder fazer de uma forma diferente. Mas está tudo no campo da ação. Às vezes a gente fica naquele campo, não sei o quê. Tem que fazer, tem que botar o movimento, né? Eu sou palestrante também, né? E eu sempre falo nas minhas palestras corporativas, quando você planta um pé de nasce um cacho de acho. Eu amo, amo essa frase, não é? Verdade. Quando você planta um vem um cacho de acho, mas se eu acho. Então é isso, assim, eu acho que devia ser matéria de escola, autoconhecimento, sabe? Eu acho que a gente precisa
Eu não sei se a nossa geração vai ver essa transformação, mas eu gosto de ser esse ponto de desconforto. Mas, pelo menos estamos plantando, né? Isso que é importante, eu gosto de ser esse ponto de desconforto, eu gosto de ser esse ponto... E obrigado pela contribuição, cara. Me deu um tapa na cara. Cuidado do meu corpinho agora, né? Seu templo é onde você repousa em si. Eu amo quem dá essas contribuições. O virginiano, eles são muito inteligentes, né? Eu acho que primeiro que o virginiano, antes dele criticar uma pessoa, ele se critica muito. Então toma mais essa. Eita. Então vamos lá. Ô, Priscila, cara, que papo maravilhoso. Foi gostoso. Já tava nervosa, né? Mas deu certo. Manda um abraço lá pro pessoal, pra sua mãe. E apareça, por favor. Pra Lila também. Pessoal, já fica o convite, pra quem não conhece, conheça. É um lugar maravilhoso lá perto do rio lá, o pessoal muito bacana. E é uma cerimônia conduzida com muita seriedade, muito acolhimento. A gente tem 4 pilares lá na Casa Semente: respeito, verdade, amor e liberdade. Gostei, muito bom. Então, pergunta final? Ai, meu pai. Tem a pergunta final, tá preparada? Eu não sabia dessa parte, bora. Surpresas da vida. Ó, a pergunta final é: o universo, como pode melhorar, minha amiga Priscila? O universo, como pode melhorar? Sabe, eu vou ter... Toda pergunta que tu faz, eu faço uma narração, né? Sabia que eu tinha raiva de Axis? É tudo com a total facilidade, alegria e glória. Agora é. Depois que eu limpei meu coração. Mas, universo, o que eu peço para o universo, Deus /Criador, o que eu acredito, é força e coragem todos os dias. Só isso. Só força e coragem. É o que eu peço todos os dias. Universo, como pode melhorar a minha força e minha coragem hoje? Isso é verdade. Só que eu não uso a palavra universo, eu uso outra. Mais tranquilo. Minha amiga, gratidão. Tá? Arro. Pessoal, muito obrigado. Foi mais uma edição do nosso Universo. Como pode melhorar? Infinitas possibilidades. Valeu, abraço. Até o nosso próximo encontro.